Beleza? Fabrício Marvel aqui na área de novo, mais um sábado, mais um review de quadrinhos. E hoje eu trago pra vocês o review, galera, desse encadernado aqui, Homem Animal, do Grant Morrison, o Evangelho do Coiote. Lançamento da Panini. Esse encadernado aqui ele tem 252 páginas e custa R$ 26,90, né? Olha só, lombada quadrada, papel é o Pisa, papel de qualidade, bom pra caramba, capa cartão. Adoro quando a Panini republica material antigo, clássico, nesse formato aqui, com capa cartão e não capa dura, porque fica muito mais em conta, galera, do que capa dura. Eu não tenho frescura mesmo, eu prefiro que fique mais barato, porque assim mais pessoas têm acesso a esse material aqui. E esse material, galera, eu super recomendo, tá? Um clássico dos quadrinhos, início da carreira do Grant Morrison, um dos escritores mais famosos aí no mundo dos quadrinhos. Então adorei que a Panini lançou nesse formato aqui, porque fica mais barato e mais pessoas têm acesso, tá bom? 252 páginas, R$ 26,90, né? Esse daqui, galera, é o primeiro de mais 3 encadernados, tá? No total vão ser 3 encadernados com toda a fase do Grant Morrison no Homem Animal. Esse encadernado ele traz uma republicação, né, de histórias aí do finalzinho da década de 80, quando o Grant Morrison pegou o título do Homem Animal para fazer para DC. Então aqui a gente tem os 9 primeiras edições do Homem Animal do Grant Morrison, tá? Além desse daqui, vão ter mais 2 encadernados que a Panini vão lançar, provavelmente aí pelo mesmo preço, e é um material que vale muito a pena você ter na sua coleção, tá bom, galera? Mais ou menos a mesma coisa que a Panini fez com o Monstro do Pântano, do Alan Moore. Aliás, falando sobre o Monstro do Pântano do Alan Moore, foi justamente nessa época aí que o Grant Morrison também começou a escrever, começou a sua carreira de sucesso na DC. Deixa eu contar um pouquinho da história desse encadernado aqui, tá? O Grant Morrison é aquele escritor escocês que todo mundo conhece, né? Ele já fez Batman, Asilo Arkham, ele escreveu uma fase na década de 90 muito legal da Liga da Justiça, né? Naquela época que o Superman tinha cabelo grande, né? Ele escreveu Novos X-Men para a Marvel, né? Uma das fases assim que a galera acha uma das mais extraordinárias que os X-Men já viveram, né? Foi escrita por ele, os Novos X-Men. Ele também escreveu 7 Soldados da Vitória, Grandes Astros Superman e mais um monte de coisas aí. O cara é um mágico dos quadrinhos, né? E a carreira dele começou aqui, ó, em Homem Animal, nessas histórias que vocês vão ter acesso nesse encadernado aqui. Lá no finalzinho da década de 80, tá, galera? Devido àquela explosão que foi o Alan Moore com o Monstro do Pântano, com o Watchmen, a DC resolveu mandar uns caça-talentos lá para o Reino Unido para procurar mais escritores de lá que pudessem revolucionar, como o Alan Moore fez também. E foi nessa época que acharam o Grant Morrison e ele começou a escrever esse encadernado aqui do Homem Animal. A mesma coisa que aconteceu também, tá, com o Neil Gaiman, com o Sandman. Foi mais ou menos todo mundo nessa época, finalzinho dos anos 80. Então esse encadernado aqui, galera, é uma republicação de histórias, tá, dos primeiros volumes de Homem Animal, que começaram em setembro de 1988, galera. Finalzinho da década de 80. Esse material foi publicado aqui no Brasil, na antiga revista DC 2000, né? Não é que essa revista demorou 12 anos para chegar no Brasil, não, galera. Essa revista DC 2000, vocês estão vendo a capa aí, ela é uma revista que foi publicada aqui no Brasil em 1990. Então, praticamente aí 2 anos depois que a DC lançou o Homem Animal lá nos Estados Unidos, a Abril, na época, né, trouxe isso para cá na revista DC 2000. Eu lembro até hoje, galera, dessa fase do Homem Animal, apesar de eu não ler DC na época, as capas do Brian Poland, que é esse cara aqui que desenha as capas do Homem Animal, eram muito assim bonitas, cara, de se ver. E eu lembro dessas capas da DC 2000 nas bancas e depois nos sebos também, né? Esse material também já foi republicado aqui no Brasil, né? Em 2 volumes, mais ou menos lá
em 2003, uma editora chamada Brainstorm republicou na verdade, né, O Homem Animal, só que lançou só 2 volumes, então não ficou completo. São encadernados que hoje em dia são muito difíceis de achar porque já tem mais de 10 anos, né? Então, pô, tremenda sacada da Panini de lançar esse material aqui, galera. Imperdível, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tô aqui, ó, com o meu Homem Animal aqui, versão JLU, tá? Muito legal, acompanhando aqui o review, vocês sabem que eu sempre gosto de colocar. Galera, vamos voltar lá para a década de 80, tá? Tem um prefácio aqui logo no início da edição, muito bom, do próprio Grant Morrison. Ele até brinca aí com o fato de ele ter que escrever o prefácio para o seu próprio livro, tá? E aí a gente já começa na número 1 do Homem Animal. O Homem Animal, galera, ele é um personagem que foi criado em 1965, só que era um personagem assim completamente de terceira linha lá da DC. Tava escondido lá por anos, né? De 1965 até a estreia desse título aqui, ele apareceu em pouquíssimas revistas, então era um personagem assim completamente obscuro que ninguém conhecia. E o Grant Morrison assumiu essa tarefa de escrever as histórias dele, né? Então o cara passou mais ou menos aí do anonimato para o primeiro escalão aí com essas histórias que até hoje são super curtidas aí no mundo inteiro, e eu vou explicar para vocês o porquê. Foi o início lá da carreira do Grant Morrison, tá? Os desenhos, pessoal, desse encadernado ficam a cargo do Chas Truog, com o arte finalista Doug Hazelwood, né? E na última história do encadernado a gente tem uma edição aí do Tom Grummett. As capas são do Brian Bolland, olha só. Então a gente está vendo aqui essa capa do Brian Bolland. Todas as capas das edições, como essa daqui, ó, é do Brian Bolland também, né? O desenho do Chas Truog não é tão legal assim, tá, galera? É um desenho assim bem década de 80 mesmo, com aquelas cores básicas, né? Mas que na boa, com o argumento do Grant Morrison, fica legal pra caramba, tá? Aqui a gente vai conhecer o Bud Baker, né? Um dublê de ator, né, de ator que virou super-herói quando ele adquiriu os poderes aí por causa da radiação de uma nave alienígena, tá? E o que é mais legal do Bud é que ele é um super-herói assim que tá fora desse, não é um super-herói assim tão famoso. Ele é casado, ele tem 2 filhos, né? E no início logo do encadernado, na primeira história, a gente já fica conhecendo a esposa dele, né, que sustenta a casa porque ele está desempregado, e o molequinho que é o Cliff, que é o filho dele, e tem uma outra garotinha também que é a filhinha dele, né? Então a gente tem como pano de fundo das histórias esses personagens coadjuvantes que são a família do Bud, muito legal, tá? E a gente tem ele aí, ele está se baseando aí no sucesso da Liga da Justiça, né? E falou para a mulher dele que ele quer se dedicar ao super-heroísmo em tempo integral, tá? Muito legal, galera. Vocês estão vendo aí o desenho do Chas Turog, né? Como eu falei, não é um desenho assim tão maneiro. Nessa primeira edição a gente tem aí o Bud fazendo um treinamento, ele chama lá a mulher dele para treinar, tá, galera? O poder dele, ele adquire as habilidades dos animais que estão por perto e consegue mantê-las mais ou menos aí por 35 minutos, tá? Então ele consegue voar igual os passarinhos, ele consegue respirar embaixo da água igual um peixe, ele consegue correr rápido igual os animais. Muito maneiro, né? Aí inicialmente, galera, o Grant Morrison ia escrever, na verdade ia ser uma minissérie em 4 edições. Então as primeiras 4 histórias desse encadernado aqui mostram um retorno lá, uma tentativa de retorno do Bud Baker para essa vida aí de super-herói, né? E ele se depara com uma questão aí muito importante que o Grant Morrison escreveu nessa época, e que, pô, a gente tem que pensar que isso aqui foi escrito lá no final da década de 80, né, galera? E essas primeiras 4 histórias desse encadernado, que na verdade iam ser uma minissérie, e depois que a DC viu o sucesso e acabou passando para título mensal, né, aborda um tema muito importante, cara, que é
as experiências com animais, né? As grandes indústrias aí fazem experiências com animais e o Grant Morrison abomina isso e trouxe isso à tona na década de 80, finalzinho da década de 80, olha aí, ó, capa do Brian Bolland para edição número 3, um macaco aí todo ferrado, o Homem-Animal, e o Homem-Animal passa a se tornar aí um super-herói que luta com ativistas aí pelo fim dessas experiências com animais. Esse primeiro arco de histórias é muito legal, tá? Tem a participação aí do Fera Buana, uma história maneira pra caramba, galera, que termina depois de 4 números aqui, mais ou menos na metade do encadernado ela termina, e muito bom, tá? Não tem como você não se apaixonar e não se identificar com o Bud Baker, né? E essa... meio que o cara é meio loser, né? É como se fosse... eu senti assim uma certa diferença, porque geralmente os heróis da DC são muito fodões, né, cara? Então é difícil a gente achar um herói da DC assim tão humano, desempregado, um herói assim aprendendo a ser herói. Então chama muita atenção e ajuda você a se identificar com o personagem, né? Um herói assim mais humano, uma pegada diferente dos heróis da DC, tá? Aí a gente vem para a 5ª história do encadernado, que é a história que dá nome ao encadernado, o Evangelho do Coiote, tá? Muito legal. Não vou deixar, não vou dar muito spoiler para vocês, mas essa história aqui é uma história muito clássica do Homem-Animal que sei lá, gerou um impacto na comunidade dos quadrinhos aí, desde a década de 80, quando ela estreou, e até hoje, quando a gente lê, tem o mesmo sentimento, assim, de que o cara mandou muito bem nessa história, tá, galera? Muito legal. A 6ª e a 7ª histórias desse encadernado aqui tá ligada com uma fase, com uma saga que teve lá nos Estados Unidos, chamado Invasão, em que os Tanagarianos invadiram a Terra. Então essa saga estava se espalhando por todas as revistas da DC e não podia também deixar de fora o Homem-Animal. A gente tem lá uma história do Homem-Animal no meio dessa saga, enfrentando aí os Tanagarianos, muito legal também, né? Depois a gente tem uma história assim pesada com esse camarada aqui, que é o Capa Vermelha, se eu não me engano, né? Um vilão aí em fim de carreira, que ele se depara, né? Aborda temas aí também clássicos aí, né? Um super vilão em fim de carreira e pensando em se suicidar. Cara, muito legal mesmo, né? Lá no finalzinho do encadernado a gente tem também uma história com o Mestre dos Espelhos. O Grant Morrison lança aí um plot que fica meio que para ser resolvido nas outras edições. Alguém manda lá o Homem dos Espelhos para atacar o Bud na casa dele, né, a família dele. E no final a gente tem a última história do encadernado, que já é com a arte do Tom Grummett, que particularmente eu prefiro, gosto muito mais assim da arte dele, acho que ele manda muito no desenho, tá? Olha só, tem até a participação do Caçador de Marte. E o Bud Baker finalmente consegue o que ele estava querendo lá no início do encadernado, que é entrar para a Liga da Justiça, tá? Galera, sem falar mais muita coisa sobre isso aqui, material de primeira que não pode faltar na sua coleção, tá? Na boa mesmo, eu tô muito feliz que a Panini lançou esse tipo de encadernado aqui, porque há anos, né? Na época que isso aqui saiu no Brasil, lá em 1990, eu era Marvete, então eu abominava histórias da DC e com isso eu perdi muita coisa boa. Uma delas foi o Homem-Animal, que eu sempre ouvi falar, né? Lê o Homem-Animal do Grant Morrison, muito bom, né? Só que eu tava esperando justamente essa oportunidade, então fiquei muito feliz, cara, com o lançamento desse encadernado. Vou comprar os outros 2 volumes com certeza para ter na coleção, porque é muito legal, cara. O início da carreira do Grant Morrison, se você é fã do escritor, se você tem outras sagas aí do escritor, não pode perder a oportunidade de acompanhar o início da carreira dele e a revolução que ele fez com o personagem até então completamente desconhecido e ignorado da DC, o Homem-Animal, tá bom? Galera,
Não esqueçam aí de deixar um like no vídeo se você gostou desse vídeo. Não esquece de clicar em curtir. Isso é super importante pra gente que trabalha com YouTube. Eu sei que eu sempre falo isso, né? Então eu não gosto de ficar me repetindo, mas é necessário, porque a galera às vezes esquece, assiste o vídeo, gosta, comenta e esquece do mais importante, que é clicar em joinha, tá? Se você também tem Facebook e gostou do vídeo, compartilha esse vídeo lá no Facebook, copia o link aí, ó, do vídeo, coloca lá no seu Facebook lá como recomendação de quadrinhos, isso ajuda a divulgar o canal, beleza? Se você ainda não está inscrito aqui no canal, já sabe, né? Clica aí para se inscrever, tenho vídeos aí sobre quadrinhos todos os sábados aqui no YouTube, todo sábado e às vezes até alguns dias da semana. Quando tem muito material extra aí, eu acabo colocando mais um vídeo de quadrinhos durante a semana. Então se você ainda não conhecia o canal, caiu aqui por causa do Homem Animal, acesse aí a playlist de quadrinhos e tem muito vídeo legal para você que é fã desse universo aí, tanto da DC quanto da Marvel. Beleza, galera? Fica a recomendação, Homem Animal do Grant Morrison, tá nas bancas, lançamento agora de dezembro. Pô, uma excelente pedida para você começar bem 2016 lendo esse material aqui, tá? Vou fazer o review dos próximos volumes também, então fica ligado aqui no canal e coloca aí embaixo nos comentários se você leu isso daqui na época, qual foi o sentimento, o que você achou na época lá em 1990, se você descobriu o Homem Animal do Grant Morrison depois. Conta aqui nos comentários a sua experiência com Homem Animal do Grant Morrison, beleza? Espero vocês aí nos comentários e vejo vocês de novo sábado que vem com mais um review de quadrinhos aqui na Toys & Travels. Valeu! É isso aí, galera. Curtiu o vídeo? Acesse aqui no menu ao lado e conheça os outros vídeos do canal. Segunda-feira tem dica de viagem, quinta-feira review de figuras de ação e sábado quadrinhos. Aproveita para acompanhar a Toys & Travels nas principais redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, e clica aqui embaixo para se inscrever caso você ainda não esteja inscrito no canal. Valeu, tchau, tchau!